Gente, olha só. Hoje a nossa ideia é trabalharmos com os prismas. O que são prismas? Nós vimos anteriormente, falamos sobre os poliedros, e o prisma nada mais é do que um tipo de poliedro, tá? A gente está fechando, né, as nossas definições aqui. Para ter um prisma, o que eu tenho? Eu tenho dois planos paralelos, ele é formado por dois planos paralelos, onde nestes planos eu traço polígonos. E ligo esses polígonos aos dois planos paralelos. Eu tenho um plano aqui em cima e um plano aqui embaixo. Naquele plano de baixo eu desenhei um triângulo. No plano de cima eu também desenhei um triângulo. Tá? No momento que eu ligo os vértices destes dois triângulos, eu formo um prisma. Tá? Então, como é que é o nome deste prisma? Ó, repara que eu fiz um prisma que é um triângulo, né? Então, é um prisma triangular. Neste caso, o triângulo ele é um triângulo equilátero. Então, prisma triangular regular. Repara, o que é a altura em matemática? A altura é a distância entre os dois prismas, que forma 90 graus neste caso. Tá? Então, neste caso, é um prisma triangular regular reto, porque as arestas, né, coincidem com a altura. Tá? As arestas coincidem com a altura. É um prisma triangular regular reto. Repare esse outro. Vamos trocar. Ó, troquei aqui. É um prisma? Ó, eu tenho um plano aqui, tenho um polígono, tenho um outro plano aqui embaixo. Então, dois planos paralelos. No plano superior eu desenhei um quadrado. No plano inferior eu desenhei um quadrado e liguei os vértices destes dois quadrados. Tá? Eu tenho um prisma quadrangular. Por que é quadrangular? Porque tem 4 lados na minha base. E neste caso, como é um quadrado, prisma quadrangular regular. As arestas laterais, aqui eu chamo de aresta lateral, tá? As arestas laterais, elas coincidem com a altura, que é a distância entre os dois vértices, os dois planos, coincide. Então é um prisma quadrangular regular reto, tá? Se o meu quadrado superior estivesse deslocado, estivesse para o lado, eu desenharia um prisma inclinado. Então, é um prisma quadrangular regular oblíquo. Tá certo? E um outro prisma eu trouxe aqui, eu construí os mais comuns para vocês. Tá? Ó, um prisma, que ficou um pouquinho torto aqui embaixo, é um prisma hexagonal. Prisma hexagonal, como é um hexágono regular, os lados são todos iguais. Prisma hexagonal regular reto, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre os prismas. E neste momento, eu desenhei um prisma triangular, aqui tentei desenhar um prisma triangular aqui no quadro, tá? Repara que a visão tridimensional do objeto, ela vai facilitar muito na hora dos cálculos, tá? É muito melhor o nosso cérebro pensar no objeto tridimensional, tá? Do que olhar para o quadro, que é um quadro bidimensional, e ter essa perspectiva. Tá? Então, no primeiro momento, sempre procura pensar, né, no objeto em 3 dimensões. Tá certo? Para depois planificar e fazer os cálculos todos. Vamos supor, ó, como é que são chamados os elementos de um prisma? Tá? Ó, vértices, arestas e faces, correto? Isso a gente viu nas aulas anteriores. Agora nós vamos pensar assim, ó, a aresta da base, esta de baixo, ó, as arestas dos triângulos são chamadas de arestas da base. E estas arestas das faces laterais, aqui é chamado de faces laterais, faces da base. Então, arestas da base são estas aqui, que estão em pé, e arestas laterais e as arestas da base, certo?
Ó, arestas da base e arestas laterais. Aqui em cima são arestas da base também. Então aqui vamos supor, eu vou chutar aqui, ó, 6 centímetros. Como o triângulo é um triângulo equilátero, 6 centímetros. E a altura coincide com a aresta lateral, 10 centímetros. Tá? A altura seria a distância entre os dois planos. Tá certo? Então, nós vamos começar a calcular as coisas aqui, vários elementos comuns, né, na geometria espacial. A primeira coisa que se calcula, que geralmente se calcula, é o que nós chamamos de área da base. Área da base. Área da base. É uma das primeiras coisas que a gente vai calcular. O que é a área da base, gente? A área da base é a área do triângulo equilátero. Não precisa decorar nada, tudo isso a gente já sabe de geometria plana. Tá? Como é que eu tenho na base? Um triângulo equilátero. Tá? Vamos olhar ele, né? Agora no início é muito importante que tu perceba no desenho onde é que está essa área da base. O que eu tenho na minha base ali? Um triângulo equilátero. Então eu vou desenhar aqui, ó, bem pequenininho, um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Como é que eu calculo a área desse triângulo equilátero? Bom, existem várias maneiras, né? Base vezes altura sobre 2, faz um Pitágoras para achar a altura, ou lembra da fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tem várias maneiras. Eu vou pegar aqui, ó, a área do triângulo equilátero, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E é aqui que eu vou utilizar. Fique à vontade para usar o que tu está mais acostumado. Então, a minha área da base aqui, que é o meu triângulo, vai ser o quê? L ao quadrado, é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Neste caso, o que eu tenho? 36 raiz de 3 sobre 4. 36, 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar quanto? 36 divididos por 4 vai dar 9 raiz de 3. Ficou faltando aqui um espacinho, né? Para o meu centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Esta é a minha área da base. A área da base do meu triângulo equilátero está feito. 9 raiz de 3. Repara que não precisamos, né? Não tem nada de novo aqui, né? Não tem nada de novo. Nada de novo. Área da base. Próximo tópico importante é o que nós chamamos de área lateral. Área lateral. Lateral. O que nós temos nas faces laterais do meu prisma? Repara que aqui, ó, o que eu tenho? Aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a aresta da base, que eu sei que mede 6. E aqui eu tenho a aresta lateral, que mede 10. Então, o que eu tenho? Como o triângulo é equilátero, todas as arestas da base são iguais. E todas as arestas laterais são iguais. Então, eu tenho o quê? Eu tenho quantos? 1, 2, 3 retângulos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 3 vezes, que são 3, retângulos de quanto? De 6 por 10. 6 centímetros por 10 centímetros. Eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura, 60 centímetros quadrados. Correto? Então, a minha área lateral vai ser o quê? 3 vezes 60, 180 centímetros quadrados. Pronto. Aqui está a área lateral. Ou seja, bom, gente, então o que estamos fazendo? Nós estamos calculando geometria plana, né? Nós calculamos a área de triângulo equilátero, nós calculamos a área
de retângulos. Nós estamos falando ainda sobre geometria plana, mesmo já trabalhando com geometria espacial. O próximo tópico é o que nós chamamos de área total. Área total. O que é a área total? Se vocês olharem nos livros de matemática, muitas vezes os autores trazem isso aqui com fórmulas, tá? Fórmula da área da base, fórmula da área lateral, fórmula da área total. Gente, não tem necessidade, tá? De perdermos tempo com decoreba de fórmulas. Isso aqui vocês já sabem, né? Da geometria plana. Então vamos usar. Ó, a área total, temos que pensar na situação, não adianta decorar. Se tu vai olhar num livro de matemática, os caras vão dizer a área total de um prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Beleza, se isso aqui fosse um pote aberto, não teria a base superior. Então tudo depende da situação. Tá? Então vamos supor que o meu prisma aqui fosse fechado, todo ele fechado. Tá? Então o que é a área total? A área total são as duas bases, as duas áreas da base, mais a área lateral. Tá? Então nesse caso, a área total vai ser o quê? São 3 retângulos mais 2 triângulos. Então eu posso botar aqui, ó. É a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tá certo? Mais 2 vezes a área da base. Nesse caso, a área total vai ser o quê? A área lateral, que é 180, mais 2 vezes a área da base, que é 9 raiz de 3. A área total vai dar 180 mais 18 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. Eu poderia colocar o 18 em evidência aqui sem problema algum, tá certo? Isso a gente poderíamos fazer, tá? E agora, o último tópico que nós precisamos é o volume. Como é que se calcula o volume de um cubo? Os volumes dos prismas, tá? Os volumes dos prismas, eles são calculados, aí sim vem a coisa nova, tá? É a área da base vezes a altura, tá? Basta multiplicar a área da base pela altura, eu tenho o volume do meu prisma. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá certo? Nós tínhamos no quadro anterior que a área da base era 9 raiz de 3. E a altura é 10. Então o volume vai dar 90 raiz de 3. Repara que a unidade que nós temos na área da base é centímetro quadrado. A unidade que nós temos na altura é centímetros. Então, centímetro quadrado vezes centímetro cúbico. Né? Lembra lá da matemática básica? Conserva a base, que é o centímetro, e somam-se os expoentes. Então, a unidade de volume, neste caso aqui, né, que eu estou trabalhando com centímetros, centímetro quadrado vezes centímetro cúbico. Certo? Agora nós voltamos com outro exemplo de prisma já já.